dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco e hoje no tema da semana nós vamos falar de um assunto aí que repercutiu intensamente e no mundo todo nessa semana, que é o Brexit. O que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, acompanhe. Bom, então no tema da semana a gente vai falar da saída do Reino Unido da União Europeia, mas eu acho importante a gente entender os motivos que levaram a essa saída, entender todo o contexto, né? O que é União Europeia. Eu não sei se vocês ficam aí ligados na internet, mas um dia depois do referendo que a população optou, a população, né, aí de 46 milhões de eleitores optaram pela saída do Reino Unido da União Europeia, um dia depois as buscas no Google perguntando o que é União Europeia, essa busca ela disparou, ou seja, muitos eleitores aí inconscientes, né, votaram sem nem saber o que estava acontecendo. Eu tenho certeza que esse é um tema muito forte para cair em alguma questão de concurso, do Enem ou de vestibular que cobre atualidades. E então eu acho que você tem que saber todo o histórico para você entender o que está acontecendo, por que essa população optou pela saída e o que vai acontecer daqui para frente. Bom, então no primeiro slide você está vendo aí a bandeira da União Europeia e eu cito os antecedentes, né? Como é que se formou a União Europeia? Então o que você tem que saber é que a Europa, primeiro na década de 1914 a 1918, passou pela Primeira Guerra Mundial. Depois de 1938 a 1945, passou pela Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Europa foi o principal palco dos conflitos. E depois da guerra, a Europa saiu arrasada, né? Tanto pelo número de vidas que se perderam, quanto economicamente. E o país aí que a gente pode falar que saiu aí mais arrasado dessa guerra foi a Alemanha. Todo mundo sabe por quê. Então, em decorrência disso, em 1951, a Europa dos Seis, o que é a Europa dos Seis? São os países formados por Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, Holanda. Eles firmaram um acordo em que eles formalizaram a CECA. O que é a CECA? Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Ainda bem diferente dos princípios que regem a União Europeia, né, que prevê aí a livre circulação de pessoas, bens e capitais. Nesse caso, eles unem para tentar aí reerguer a economia, então para fazer aí a livre importação, exportação, sem pagamento de taxas e impostos, ou seja, uma medida aí para tentar reerguer a economia. Só que isso ali já é o cerne que vai dar origem à União Europeia. Em 1957, esses países eles assinam o Tratado de Roma. Então, o Tratado de Roma que estabelece a cooperação econômica, social e política entre esses países. Aí sim a gente pode datar como a origem da União Europeia, porque aí prevê, né, o que eu acabei de falar, a livre circulação de bens, pessoas e capitais. Esse Tratado de Roma, ele estabeleceu a CCE, que é a Comunidade Econômica Europeia, que posteriormente vai virar apenas Comunidade Europeia, e em 1992, com o Tratado de Maastricht, torna-se aí União Europeia. E aí, cada vez mais, os países vão entrando, e aí no próximo slide, a gente vê que hoje a União Europeia tem 28 países. E desses 28 países, nenhum até agora saiu da União Europeia. Pelo contrário, os países eles querem entrar porque acaba sendo muito vantajoso para eles, porque também quando um país ele sofre uma crise econômica, quando ele sofre uma recessão, os outros países da União Europeia eles vão lá e ajudam esse país. Um caso muito famoso, a Grécia, né?
A Grécia ela está quebrada, todo mundo sabe, e a União Europeia está ajudando a Grécia e até houve uma votação para saber se a União Europeia ia ajudar ainda mais, né, a Grécia ali, e a União Europeia optou por ajudar a Grécia, certo? Então é realmente uma coisa muito histórica, né? É um fato que vai entrar, que vai mudar o cenário geopolítico e que com certeza vai entrar para a história, né? Um país ele decidir sair desse grande bloco, que é um bloco inclusive que ele tem um faturamento aí de 15 trilhões de dólares, sendo inclusive maior que o dos, o PIB, né, no caso, maior que o dos Estados Unidos, ou seja, esses países, eles são fortes. E a gente sabe que essa cooperação, ela realmente acontece. Quem já teve a oportunidade de ir para a Europa, como eu, por exemplo, vai ver que muitas obras que eles estão fazendo tem uma plaquinha assim. Essa obra está sendo financiada pela União Europeia. Eu lembro muito bem disso quando eu fui para Lisboa e a Catedral de Lisboa estava sendo reformada com dinheiro da União Europeia. Então, além de todas essas vantagens, né, protecionistas, ainda tem essa ajuda financeira. Isso realmente é muito forte e eu também posso citar outros exemplos, né, protecionistas. Na Europa, por exemplo, você ser cidadão da União Europeia é muito vantajoso, porque qualquer monumento turístico que você vá, que seja pago, para os cidadãos da União Europeia é um preço, para o resto do mundo é outro. Às vezes, quem tem uma certa vantagem aí de não ser da União Europeia são os americanos, né? Mas, fora isso, a União Europeia é um valor e o resto do mundo é mais caro. Então, eles são, assim, extremamente protecionistas. E tá certo, um bloco econômico, ele surge justamente por isso, né? Para protecionismo mútuo, seja no sentido político, no sentido social ou no sentido econômico. Bom, passando para o próximo slide, a gente começa a entrar um pouco na questão do Reino Unido. Só que antes, eu queria só fazer uma observação, que é Reino Unido. Porque eu acho que tem muita gente aí vendo, Reino Unido, e não sabe o que é Reino Unido. Reino Unido é um reino, né, como a palavra diz, formado por 4 países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, certo? Sem a Irlanda do Norte, então apenas uma ilha, se chama Grã-Bretanha, que você está vendo aí no slide, certo? Incluiu a Irlanda do Norte, que é a outra ilha, então vira Reino Unido. Por que a Irlanda do Sul está de fora do Reino Unido? Porque a Irlanda do Sul, ela decidiu se separar da Irlanda do Norte, então a Irlanda do Sul ela é independente, não tem nada a ver com esse rolo, certo? Qual que é a capital ali da Irlanda do Sul? Muito frequentada por brasileiros, muito visitada, e que tem muitos estudantes brasileiros lá indo aprender a falar inglês, Dublin. E é engraçado de Dublin também, só uma curiosidade para vocês, nessa questão que quando a Irlanda do Sul se separou da Irlanda do Norte, tem o castelo ali de Dublin, né, o Palácio Real, e depois que ocorreu essa sessão, a rainha da Inglaterra, ela não pôde mais sentar no trono que pertencia a ela, né, uma coisa interessante, você não é mais a nossa rainha, então esse trono aqui não te pertence mais, certo? Então não vamos confundir Irlanda do Norte, que faz parte da União Europeia, com Irlanda do Sul. Bom, próximo slide, ainda falando sobre o Reino Unido, aí a bandeira do Reino Unido, certo? O Reino Unido, ele vai aderir então à Comunidade Europeia em 1973. Porém, o Reino Unido, ele não adere ao euro. Até hoje, a moeda utilizada lá é a libra esterlina, que é uma moeda, inclusive, mais cara que o euro. E o euro é mais caro que o dólar, imagina o preço da libra esterlina, é realmente uma moeda muito cara. Dos 28 países do bloco que compõem a União Europeia, 19 não utilizam
o euro. O Reino Unido também, ele não aderiu ao acordo de Schengen. Gente, eu não sei como fala, desculpa, eu acho que é Schengen, que é um acordo que propõe a abertura de fronteiras da livre circulação de pessoas sem o passaporte. Ou seja, o Reino Unido, vamos dizer a verdade, é aquele primo chato, é o diferentão, né? Eu sou superior a vocês, então assim, eu vou entrar para receber os benefícios, mas como eu sou diferentão, eu sou VIP, exclusivo, eu não quero que todo mundo seja igual a mim, entendeu? Isso fica muito claro quando a gente vai para o Reino Unido, que eu também já tive oportunidade de visitar, e qualquer outro país que você entra diretamente da Europa, você não passa por uma revista muito rigorosa, você mostra o passaporte e pronto. Na Inglaterra, falando especificamente de Londres, que foi para onde eu fui, é muito diferente mesmo. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto, isso em 2011, e aqui tinha uma fila exclusiva para os cidadãos da União Europeia e para os cidadãos dos Estados Unidos, que eles passavam livremente, rapidamente, e do outro lado para o resto do mundo, né? E o resto do mundo ficava aquela fila imensa, enquanto que do outro lado as pessoas passavam tranquilamente. Bom, eu cheguei lá e assim, as mulheres, né, que estavam ali começaram a fazer assim 1000 perguntas, sabe? Tipo assim, não foi suficiente só mostrar o passaporte, nem o comprovante do hostel que eu ia ficar, nem falar que eu estava estudando na Espanha. Enfim, eu tive que responder assim milhares de perguntas, tipo, onde você vai ficar, com quem, por que você está aqui, quantos dias, quando você volta para Sevilha e onde você mora em Sevilha. Assim, uma coisa muito chata mesmo, assim, que a gente se sente até meio que mal, assim, por que estão fazendo tantas perguntas? Mas e realmente foi uma coisa que eu senti apenas na Inglaterra. Então é essa política deles aí de se sentirem especiais, né? E aí no próximo slide a gente vai ver por que sair, né? Surgiu um movimento aí de pessoas querendo que o Reino Unido saísse do bloco, outras defendendo a permanência. Por que essas pessoas justificavam que o Reino Unido deveria sair? Bom, o que eu falei, eles se sentem especiais, né? Eles acham que há uma relação injusta, que o Reino Unido ele acaba, por ser um dos países mais ricos ali da União Europeia, ele acaba dando mais dinheiro, né, para essas ajudas aí do que ele recebe. Eles também acham igualmente injusta a relação dos imigrantes, né? O Reino Unido ele recebe por ano cerca de 300 mil imigrantes. Isso já havia até sido pauta ali para o David Cameron, que prometeu que ele ia tentar reduzir essa imigração para 100 mil imigrantes por ano. Então, esse é outro motivo, né? Reduzir aí essa taxa de imigrantes. E eles também acham que há esse pessoal, né, que defende a saída, acha que há uma grande burocracia e normas impostas pela União Europeia que eles não deveriam seguir, eles deveriam ter mais liberdade, escolher as próprias normas e as próprias regras. Agora, o que eu acho engraçado, né, assim, dessa questão da imigração, é que a gente que estuda a história da Inglaterra na escola, a gente sabe que a Inglaterra ela foi uma potência colonizadora, né? Ela foi uma potência neocolonizadora, foi um dos países que mais teve colônias, né? Aí no século 18 e 19, ela colonizou os Estados Unidos, o Canadá, Índia, enfim, vários países, né? Austrália. Então, assim, e agora ela não quer receber esses imigrantes, né? Isso que aí fica a grande questão, né? Invadiu tanto, tirou tanto ouro, explorou tanto, né? Essas colônias e agora não quer receber. Agora a gente foi, explorou, tirou de vocês, mas agora a gente não quer receber vocês aqui, né? É bem essa a verdade. Agora, no próximo slide, por que ficar? Aí são as pessoas que defendem a permanência do Reino Unido no bloco. Bom, projeto de unidade.
essa união, né, como a gente viu, trouxe paz ao continente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E junto com essa paz, a União Europeia ela garante aí uma certa estabilidade política e econômica, né? Como eu já falei anteriormente, né? A União Europeia ela ajuda, né, os países que estão passando aí pela crise. Então há essa estabilidade e aí corre-se o risco, né, agora com essa saída, da perda de 820 mil empregos, né? Por quê? Porque há empresas pertencentes a outros países instalados no Reino Unido que, obviamente, não pagam os impostos, não pagam taxas por pertencer à União Europeia. Agora, se o Reino Unido sair, esses países vão ter que pagar essas taxas. Bom, por que ficar também? Livre circulação de pessoas e troca de produtos e serviços sem aplicação de taxas e impostos, que foi aí o que a gente comentou, né? Agora, no próximo slide, a gente vai ver aí o Brexit, né? A gente sabe que o Brexit, que é o Brexit, né? Esse termo é a junção de Britain, né? Que é britânico, mais exit, saída, né? Então, é um movimento aí pela saída do Reino Unido. Ele venceu, 45 milhões de eleitores foram às urnas, e por 51,9% dos votos decidiu-se pela saída contra 48,1%. Mas, olha só, na Irlanda do Norte, na Escócia, em Londres, né, na capital ali da Inglaterra, os eleitores eles escolheram por permanecer no bloco. Inclusive, a presidente da Escócia, ela disse que ela pode até propor um outro referendo separado na Escócia para ver o que a população da Escócia pensa sobre isso. E pelo resultado desse referendo, já mostrou que a população da Escócia prefere a permanência no bloco. Bom, quem mais é a favor da permanência, né? Os grandes líderes ali da União Europeia, o David Cameron, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande. Por outro lado, né, quem que é contra? Quem é a favor da saída, né? A gente tem um nome aí muito forte, que é o ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson, que é inclusive até tido como um possível sucessor do David Cameron, que renunciou ao cargo. Isso está no próximo slide, eu só não posso deixar de lembrar que a União, que isso ainda não está formalizado, certo? Essa saída pode demorar até 2 anos para acontecer, mas a União Europeia pediu pressa, pediu agilidade. E hoje, inclusive, eu vi um GIF no meu Facebook, na minha timeline, tá? E aí, se você achar, você coloca. Que exemplifica muito bem essa questão aí. É uma moça que ela vai pular do bug jump e atrás dela tá o instrutor do bug jump. Ela pula, só que assim, do lado tem uma barrinha, tem uma pedra para ela segurar. Então ela pula, só que ela se segura. E ela é o Reino Unido. Aí o instrutor do bug jump, ele vai e empurra ela para ela pular. E o instrutor, ele é a União Europeia. Então, tipo, deu para entender? O Reino Unido fez que ia sair, mas, não vou sair, vou segurar. Aí a União Europeia falou assim, não, sai. Já que você disse que quer sair, então sai logo, né? Bom, próximo slide. O que aconteceu, né, logo após a decisão, né? Essa decisão teve alguns impactos, assim, imediatos, né? Bom, o primeiro deles foi que o David Cameron decidiu que ele vai renunciar, ele vai deixar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, ele vai deixar o cargo em outubro. Ele disse, eu vou respeitar a vontade dos eleitores, né? Mas ele acha que ele tem que sair para entrar alguém que vá de encontro aos anseios, né? Que vá fazer uma política aí que represente essa vontade dos eleitores. A libra esterlina, imediatamente, ela caiu ao menor valor de 31 anos. E a libra, como eu falei, ela é uma moeda muito cara e ela caiu bastante, certo? Aí eu escrevi no slide que o possível sucessor pode ser esse ex-prefeito de Londres, que é o Boris Johnson, que é um político muito caricato, muito popular, populista, certo? E o David Cameron lembrou que por enquanto não há
mudanças imediatas, como eu falei, porque o referendo, na verdade, ele nada mais é do que uma consulta ao povo, certo? Ele não é uma votação que você vai lá para eleger um presidente, ele é uma consulta para saber o que o povo está pensando sobre determinado assunto. Só que se o povo está, né, optando por uma coisa, achando melhor uma coisa, então quer dizer que isso deve ser colocado em prática. Mas é o que eu disse, tem 2 anos para fazer isso, apesar da pressão da União Europeia para que se faça logo. Eu tinha falado da primeira-ministra da Escócia, que está aqui, a Nicola Sturgeon, eu acho que é isso. Ela disse que vai buscar um novo referendo para saber o que a população da Escócia pensa. Bom, então para finalizar aí o nosso último slide, quais podem ser as possíveis consequências desse Brexit, né? Então, pode acontecer um endurecimento das políticas de imigração. Vale lembrar que 77% da população do Reino Unido já declaradamente é contra a imigração. Também pode acontecer de muitas empresas saírem do país, como o caso que eu já citei, e além, né, da desvalorização de 15 a 20% da Libra, que é o que já ocorreu, né, o valor da Libra despencou ao dia seguinte ao referendo, uma inflação aí na casa dos 5%, aumento da taxa de juros e também o que a gente pode falar, a redução das importações, das exportações. E porque vale lembrar aí que o Reino Unido destina a maior parte das suas exportações para a União Europeia. Então, claro, por quê? Porque não tem impostos, não tem taxas. Então, com a saída, vai passar a haver impostos e aí muitos países da União Europeia podem deixar de importar os produtos provenientes do Reino Unido, certo? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha elucidado aí muitas dúvidas de vocês a respeito desse assunto, que possa ajudar aí a vocês resolverem possíveis questões, provas de concurso que eu tenho convicção de que vão aparecer a respeito desse assunto, certo? Bom, se vocês gostaram, então dê um like, inscreve-se no nosso canal e lembrando também que se você quiser baixar o slide dessa aula, é só entrar na descrição do vídeo que o slide está disponível, certo? Então, um beijo e até semana que vem.